Então, uma das dúvidas que é muito comum em relação à técnica de liberação miofascial seria quando aplicar essa técnica. Então, a literatura ela tem demonstrado que a gente pode utilizar a técnica de liberação miofascial em diferentes vertentes ou em diferentes momentos. Existem, por exemplo, estudos que mostram que a liberação miofascial é interessante, por exemplo, no processo de reabilitação ou para retirar, por exemplo, uma dor, reduzir um quadro álgico. E a gente também tem na literatura artigos sugerindo que a gente pode utilizar, por exemplo, a liberação miofascial para aumentar a flexibilidade, aumentar a amplitude de movimento, acelerar a recuperação entre sessões, reduzir dor muscular de início tardia. Tá? Em relação à performance, existe algumas controvérsias na literatura. Então, existem artigos que sugerem que melhora a performance, como por exemplo a força, o salto vertical, o sprint, por exemplo. Existem outros artigos que dizem que a liberação miofascial ela não é tão interessante na melhora da performance, principalmente aspectos neuromusculares. Agora, olha só, quando a gente pensa na aplicação da liberação miofascial, como eu disse, você pode utilizar, por exemplo, em processos de reabilitação. Então, ela tem sido muito utilizada pela fisioterapia para melhorar essa função e também para reduzir dor. E quando a gente traz, por exemplo, para uma sessão de treinamento, a gente poderia utilizar em 3 momentos, seja no aquecimento, seja dentro da própria sessão de treinamento, ou seja após a sessão de treinamento. Quando eu utilizo a liberação miofascial como forma de aquecimento, o meu principal objetivo é aumentar a flexibilidade e a amplitude de movimento para favorecer a mecânica do exercício. Porque isso sim, a literatura tem descrito como uma adaptação extremamente importante da liberação miofascial. Então, quando você pega lá para estudar sobre flexibilidade, por exemplo, e liberação miofascial, os estudos cada vez comprovam mais a eficiência da liberação miofascial para aumentar a flexibilidade e a amplitude de movimento da articulação. Então, o meu intuito no aquecimento, por exemplo, é utilizar a liberação miofascial para melhorar a mecânica do exercício. Quando eu utilizo dentro da própria sessão, o meu intuito também é melhorar a flexibilidade e a amplitude de movimento e logo a mecânica do exercício. Só que dentro da sessão de treinamento, eu gosto de utilizar como o tempo de intervalo. Então, vamos supor que você colocou o seu aluno para realizar o agachamento, você percebe que ele precisa melhorar alguns padrões ali de execução e aí você precisa, por exemplo, de uma maior amplitude ou mobilização da articulação do tornozelo. Você pode fazer uma liberação miofascial na face plantar e no tríceps fissural no intervalo entre cada execução, cada série. E com isso você também aumenta a densidade do treinamento. Mas eu também utilizo dentro da sessão de treinamento para aumentar a flexibilidade e a mobilidade articular. E após a sessão de treinamento, você pode utilizar como objetivo de bem-estar e recuperação. Ou seja, após a parte principal, você pode realizar a liberação miofascial para acelerar a recuperação e também para dar um bem-estar para o seu praticante. Tá? Então, como eu disse, a gente pode ir desde um momento de dor ou um momento de reabilitação até também pensar no momento, por exemplo, de performance. Na literatura, em relação à performance especificamente, ainda não se tem realmente uma comprovação de que melhora a performance, mas, por exemplo, para a flexibilidade e a amplitude de movimento, tem cada vez sido mais descrito que a liberação miofascial é interessante. Em relação, por exemplo, à pressão que a gente utiliza para realizar a liberação miofascial, a gente vai ver que em alguns momentos a técnica ela é um pouco desconfortável, mas não é um desconfortável que seja intolerável. Tá? Então, às vezes gera uma certa dor, mas tem que tomar cuidado com essa pressão que é aplicada para também não gerar uma lesão maior no seu praticante ou no seu aluno. Tá? Então, olha só, como que a gente mensura essa força ou essa pressão aplicada? Alguns estudos sugerem que a gente pode utilizar a escala subjetiva de dor, tá? Que seria uma escala de 0 a 10, e dentro dessa escala você ficaria em torno de 7. Então seria uma dor ali, teoricamente, né, um pouco mais forte, mas também não seria uma dor que não seria tolerada pelo praticante. Geralmente as pessoas dizem que é uma dor suportável, uma dor gostosa. Tá? Uma dor é gostosa, mas é aquela dor que é suportável. Tá? Você pode tentar aplicar, por exemplo, se você estiver realizando com um foam roller ou com stick roller, tentar aplicar a maior pressão possível, mas que seja tolerável
para esse paciente ou para esse praticante, tá? Então não precisa ser uma pressão que vai gerar mais dor do que ele já estava anteriormente, tá bom? Então se você for utilizar a escala EVA, a escala de dor, você teria que ficar aqui mais ou menos em 7. O 0 seria sem dor nenhuma, o 10 uma dor extremamente intensa, tá? E o 7 é uma dor ali moderada, uma dor que é suportável, tá? Então cuidado só para não utilizar uma pressão muito alta para não gerar uma dor muito grande para o seu praticante lá, tá? Uma das formas também que eu gosto de utilizar, uma das escalas que eu gosto de utilizar para mensurar se foi eficiente ou não, também é a escala EVA. Então, por exemplo, se o seu aluno ele estava com alguma dor, por exemplo, alguma dor cervical, alguma dor lombar, eu sempre gosto de aplicar essa escala antes de realizar, que é a escala de 0 a 10. Eu pergunto para ele quanto que está a dor dele, eu peço para ele quantificar dentro dessa escala e após a realização da técnica eu refaço essa pergunta. Então vamos supor que ele começou, por exemplo, com uma dor 8 e depois dessa aplicação da técnica ele te deu, por exemplo, uma dor 2, 3, ou seja, mostrou que a sua conduta ela foi efetiva, ou seja, reduziu alguns pontos de dor desse seu praticante, desse seu aluno ou até mesmo do seu paciente. Então, o que seria nesse caso aqui? Você aplicaria a escala EVA antes, tá? Então, vamos supor que ele quantificou com uma dor 8 e após a sua conduta ele quantificou com uma dor 2. E isso mostrou que teve uma redução de 6 pontos e é uma das sugestões que a sua técnica ela foi eficiente, tá? E trouxe resultados para o seu paciente, aluno ou praticante, tá? Outra coisa também que a gente pode avaliar é a amplitude de movimento. Então você pode selecionar alguns testes, por exemplo, como o banco de Welch, por exemplo, ou até o teste de alcance do solo. Você pode fazer a marcação antes, ver onde que ele estava alcançando e após a realização da técnica você refaz o teste para ver se ele melhorou o alcance dele. Então, por exemplo, nesse teste aqui, se ele alcançou mais ou menos aqui na metade da canela, você poderia fazer uma liberação, por exemplo, facial da face plantar, tríceps fissural e isquiotibial e depois refazer esse teste para ver se o alcance melhora. Em grande parte das pessoas que você faz a liberação da face, tríceps fissural e isquiotibial, quando refaz esse teste, você tem um maior alcance, mostrando que a técnica realmente ela tem a sua eficiência para aumentar a flexibilidade e a amplitude de movimento. Então você pode selecionar um determinado teste que você quer avaliar, você avalia, faz a conduta e reavalia depois para saber se foi efetivo ou não. Aqui alguns dos benefícios da aplicação da liberação miofascial. Então, como eu disse, a gente tem várias possibilidades de aplicação, tá? Uma delas é reduzir as adesões faciais, que vai melhorar a flexibilidade, vai melhorar a mobilidade, tá? Vai reduzir dor, aumenta a circulação e a nutrição dos tecidos, melhora a amplitude de movimento, melhora o gesto motor, melhora a performance, tá? Como eu disse, a performance ainda na literatura ainda é meio controverso os resultados, então eu não apostaria tanto na performance, sim mais em outras alterações. Acelera a recuperação entre sessões, tem artigos que mostram que você recupera mais rápido entre as sessões. Redução de dor, na minha prática também muito interessante, cervicalgia, lombalgia, dor muscular, relaxamento muscular e sensação de bem-estar. Tá? De todas essas adaptações aqui, o que menos tem se mostrado na literatura como realmente eficiente seria a performance, mas melhora muito a flexibilidade e a mobilidade articular, reduz muito a dor, uma dor cervical, uma dor lombar, dor muscular. Então, para essas outras questões, a liberação miofascial ela tem se mostrado muito interessante. Então, é uma técnica que você vê que o pessoal da fisioterapia utiliza muito e o pessoal da educação física, do treinamento também tem utilizado muito, porque é uma técnica que tem se mostrado muito eficiente, segura e teoricamente também uma técnica barata.